A temperatura de ebulição da água depende da pressão. A pressão depende da altitude. Os juros sobre uma conta atrasada dependem do tempo que a conta permanece atrasada. Assim como os juros sobre o investimento dependem do tempo em que permanece investido. O tempo que um carro demora para sair de um ponto para outro depende da velocidade. O comprimento da diagonal de um quadrado depende do lado do quadrado. E a circunferência do círculo depende do raio. O que é que todos estes exemplos têm em comum? Em todos os exemplos citados anteriormente, temos que uma variável depende da outra, de maneira que, se conhecemos o valor desta variável, também saberemos o valor dessa daqui. Por exemplo, ao saber a pressão do ambiente, eu também sei o quê? O ponto de ebulição da água. E ao saber opor um lado de um quadrado, eu saberei a diagonal desse quadrado, já que a diagonal de um quadrado é o lado vezes raiz de 2. Estudaremos funções, porque todos esses problemas podem ser modelados através de funções. Começaremos com a visão intuitiva de o que são funções e como elas funcionam, e em seguida passaremos para formalizar isso. Vamos entender primeiramente o conceito de funções. Podemos pensar em funções como sendo uma daquelas esteiras rolantes industriais, tipo essa daqui. Mas no lugar de entrar uma garrafa e sair uma garrafa com tampa, entraria elementos de um conjunto e sairia elementos de outro conjunto. No caso de número, podemos transformar o 2 no 3. Na nossa analogia, temos três coisas: uma entrada, a máquina e a saída. Ao conjunto com os elementos de entrada, chamamos de domínio. Já o conjunto com os elementos de saída, chamamos de contradomínio. E utilizamos esta notação que lê-se F de A em B. E precisamos dizer o que essa máquina faz. Notamos o que ela faz da seguinte maneira. Por exemplo, no caso de uma máquina que soma 1, poderíamos escrever desta maneira. Colocamos no lugar do A o conjunto do domínio, representado pelo N laranja, e no contradomínio pelo N verde. Já o A mais 1 seria a função da minha máquina. Ok? Seria o que ela faz. E esse A mais 1 pode ser representado pelo F de A. Por exemplo, se eu entro 1, vai somar 1 a 1, dá 2. Ou seja, quando entra 1, sai 2. Esse 2 é justamente o F de 1. Vejamos agora como podemos representar uma função pelo diagrama de Venn. Aqui vamos representar a função f, que vai dos naturais sem o zero nos naturais sem o zero, e faz justamente isso. A cada número natural, ele soma 1. Então, aqui eu tenho conjunto dos naturais sem o zero, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, e aqui também. Então, cada número desse vai na sua respectiva soma a 1, certo? Então, funciona exatamente como se fosse uma esteira rolante industrial. No caso, vou entrar com 5, tem um F aqui fazendo o papel da máquina, e vai sair esse cara aqui. Ok? Então, o F de 1 significa a saída da máquina quando entrou 1, o F de 2 quando entrou 2 e assim por diante. Perceba que alguns elementos do contradomínio são trazidos por algum elemento do domínio pela F, que é o caso desses números que estão pintados em amarelo, e outros não.
que é o caso do 1 aqui, pintado em cinza. O 1 não é trazido por nenhum elemento do domínio pela F, ok? A esses elementos do contradomínio que são trazidos pela F por algum elemento do domínio, nós chamamos de imagem. Então, a imagem nada mais é que os elementos do contradomínio que são F de alguém do domínio. E duas das notações mais comuns são o F, e aqui entre o F você bota o domínio, ou então por essa outra que seria esse in de F, que representando uma imagem de F. Particularmente eu prefiro essa primeira, visto que se eu quiser restringir o meu domínio, basta eu botar aqui, em vez do domínio inteiro, um subconjunto dele, que eu vou ter a imagem respectiva apenas àquele, certo? Matematicamente, o que está escrito aqui com palavras seria o seguinte: um conjunto formado pelos m naturais sem o zero. Perceba que esse n está em verde, então ele é o elemento do contradomínio, tal que esse mzinho é o f de n para algum n natural sem o zero. Já esse n, ele está em laranja, ou seja, o que é que esse conjunto aqui são os elementos no contradomínio, tal que esse elemento do contradomínio é f de alguém do domínio, certo? Que é justamente o que está escrito aqui. E pela própria construção da imagem, a imagem sempre será um subconjunto do contradomínio. Quando a imagem for igual ao próprio contradomínio, diremos que a função é sobrejetiva. Perceba que essa função aqui, por exemplo, ela não é sobrejetiva, visto que no contradomínio nós temos o 1, que não faz parte da imagem, já que não foi trazido por ninguém do domínio pela F. Outra propriedade importante de funções que define uma função é a seguinte: em toda função, cada elemento do domínio só pode ser levado em um elemento do contradomínio. Por exemplo, aqui eu não poderia ter que a f leva 1 em dois elementos diferentes aqui no contradomínio. Isso não pode acontecer. Cada elemento do domínio precisa ter uma única imagem aqui no contradomínio. Ok? Já o contrário pode acontecer. Eu posso ter um único elemento aqui na minha imagem, no meu contradomínio aqui, tal que ele é trazido por mais de um elemento do domínio pela F, certo? Então, trazendo para nossa analogia da máquina, cada elemento que entra na máquina, ele é transformado de uma única maneira. Não é possível entrar o mesmo elemento e poder sair dois diferentes. Já podem existir dois elementos diferentes entrando na máquina que resultam em um resultado igual, ok? No diagrama de Venn, aqui, quando nós temos que cada elemento do domínio vai em um elemento diferente aqui na imagem, nós dizemos que a função é injetiva, certo? Quando cada elemento da imagem é imagem de apenas um elemento do domínio, dizemos que a função é injetiva. Nesse caso aqui, ela não é injetiva. Por quê? Porque eu tenho tanto 1 quanto 2 sendo levados pela f no mesmo valor. Já essa daqui, ela é injetiva. Por quê? Porque a cada elemento aqui diferente, eu vou ter imagens diferentes aqui no contradomínio. Chamaremos de função uma terna A, B, onde A é o domínio, conjunto de entrada, B, o contradomínio, ou conjunto de saída, e uma relação entre A e B que diz o como essa função transforma cada elemento do meu domínio, certo? Então essa terna, como vimos, pode ser escrita dessa maneira aqui, e para ser uma função precisamos cumprir duas propriedades. Que propriedades são essas?
para todo Azinho em A existe um f de A em B, ou seja, voltando para cá, isso aqui diz que para todo elemento no domínio, quando eu transformo ele em um elemento de B pela F, precisa existir um elemento aqui no contradomínio, ou seja, não pode sobrar ninguém sem a F agir nele aqui no domínio. E a segunda propriedade é que o f de A, esse cara aqui, ele é único. O que é que significa isso? Significa que esse cara aqui não pode ter dois valores diferentes no contradomínio. Matematicamente, se eu pego A1 igual a A2, ambos pertencentes ao domínio, ambos pertencentes a A, eu vou ter que o f de A1 é igual ao f de A2, certo? Então, para cada elemento de A, eu preciso que a f haja nele, e a f agindo nele pode dar um único elemento apenas de B, certo? O que diz esse fato de ser único é que não posso ter dois valores diferentes de B para o mesmo A, ok? E a cada função temos o gráfico dela, o gráfico de uma função. E o que é o gráfico de uma função? O gráfico de uma função é um conjunto, denotado dessa maneira aqui, um g de gráfico de f, que é a minha função, e esse conjunto ele é um subconjunto do cartesiano do domínio com contradomínio. São todos os pares ordenados aqui, tal que o y, que é a segunda coordenada, é igual ao f de alguém, o f de x, certo? Então, para toda função eu tenho um gráfico, que é esse cara aqui, esse conjunto aqui, que pode ser representado visualmente, e para todo subconjunto de A cartesiano B, que satisfaz essas duas propriedades, é o gráfico também de uma função. Como o gráfico de uma função é um subconjunto do produto cartesiano, vamos visualizar como construímos alguns cartesianos conhecidos. Por exemplo, o de dois conjuntos finitos. Se eu tenho um conjunto A formado pelos elementos A, B, C, D, E, F, G e H, e um conjunto B formado pelos elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, como fazemos o cartesiano disso? Primeiramente, colocamos, se eu quero fazer A cartesiano B, botamos no eixo horizontal os elementos de A e no eixo vertical os elementos de B. Em seguida, fazemos linhas referentes a cada elemento dos dois conjuntos. As interseções serão justamente os pares ordenados. Já no caso em que eu quero fazer os números reais cartesianos nos números reais, nós faremos duas retas, uma na horizontal e outra na vertical. E em seguida, cada ponto representante do número real vai corresponder a um par ordenado. Na próxima aula, veremos mais sobre o teste da reta vertical, como construir gráficos e sobre a soma e multiplicação de funções.